A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos para aprender mais um pouco, né? Como montar um sermão para pregar, para dar um estudo. Aqui vai para os professores, para quem já é um pregador, tem dificuldades de montar algo para ministrar. Então, nessa aula a gente vai aprender muito aqui e eu vejo que os irmãos querem aprender, então vamos aprender. Então, né? Não tenho ferramentas para fazer filtro, cortes, então estou gravando assim, irmãos. Com o meu notebook, com a câmera virada para o meu notebook. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Vou trabalhar junto com vocês aqui, ó. Lado a lado para você aprender. Amém? Então, eu quero deixar aqui 2 Pedro 3,18. Ele vai falar: cresceis na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Ele está exortando a igreja em crescer, em amadurecer, aprofundar e ter um equilíbrio. Para quê, irmãos? Esses dois aqui andam junto. Conhecimento, nós se aprende, nós se dedicamos a aprender na terra, né? Coloquei aqui terreno, terra, né? A gente vai buscar o conhecimento aqui da terra com as fontes que a gente tem ao nosso alcance, como bíblias, livros, plataformas digitais, enfim. E o poder de Deus, ela vem através da graça. Antes cresceis na graça, é como se fosse uma sabedoria de Deus, aqui descendo a graça e o poder de Deus, para que os dons venham a ser utilizados através do conhecimento. Não somente os dons, mas também todas as ferramentas possíveis para fazer a obra de Deus que é necessário. Jesus tinha seu ministério além da palavra de cura, de libertação. Então ele tinha um conhecimento, mas também ele tinha graça, poder sobre o ministério dele. Então isso eu quero deixar frisado antes de chegar nisso daqui, irmãos. Eu quero falar sobre isso. A gente temos que crescer, amadurecer, aprofundar, ter um equilíbrio, ter uma base boa. Para quê? Para que as colunas venham, que é o conhecimento, e a cobertura, a casa em si vem, que é o poder de Deus. E essa estrutura em si toda, ela vem aguentar. Para o pregador, para o pastor que dá estudo, para o estudante da Bíblia, ele tem que ter isso em mente. Crescer, conhecer e ter o poder que é a graça de Deus. E esse conhecimento, ele vem através de quê? De conhecimentos gerais, teológicos, matérias gerais. Temos que investir em nosso ministério, investir em Bíblias, investir em curso, investir o nosso tempo. Temos que ter essa visão, irmãos. Esse conhecimento geral aqui é importante. A gente ter um conhecimento como anatomia, um exemplo que eu vou dar, o estudo que estuda o corpo humano. A Bíblia vai falar muito sobre o corpo humano, né? Então a gente temos que ter o conhecimento gerais, além da teologia básica, irmãos. Tem que ter um conhecimento, pelo menos uma teologia básica. Os irmãos que estão me assistindo, invista em uma teologia básica, tenha pelo menos os pilares fundamentais para você ter uma estrutura, um conhecimento, para que o poder de Deus venha. Muito poder sem conhecimento é só gritaria, e muito conhecimento sem o poder é muita letra, e a letra mata. Então esses dois aqui, ó, tem que andar em conjunto. Amém? E aqui, irmãos, eu montei aqui, é o que eu uso pessoalmente. Tem muitas coisas a mais, mas eu estou aqui fazendo uma aula básica para os irmãos ter um certo conhecimento. Você que está apreensivo em dar um estudo, a pregar, tem medo, tem insegurança, né? Não fique com medo. Deus te chamou para isso. Deus quer que nós fizemos o ID dele. E o nosso público que quer nos ouvir, eles querem conhecer, eles querem aprender, né? E antes de tudo, irmãos, a gente temos que saber o que a gente está falando. O professor do ensino fundamental, médio, uma pós-graduação, ou seja, onde nós sentarmos, a gente vai aprender porque alguém aprendeu, sentou para nos dar aquela aula. Então, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu aprendi, eu sentei para aprender. Então, os irmãos, antes de sair, antes de fazer algo, sente, aprende, pergunte, para você não ser envergonhado, né?
E uma das coisas que eu tenho mais visto é obreiros sendo decepcionados porque eles não têm tido uma experiência real com a palavra de Deus, a falta de interesse, a preguiça, a falta de tempo, irmãos, a falta de investir. E para vivenciar isso aqui, ó, tem que ter amor a isso aqui, paixão, porque senão você não vai dar certo com isso aqui. É muito complexo. Então, antes de você montar um sermão, você tem que ter um texto base, capítulo e versículo. Texto base, né? Você tem que ter... Eu vou trabalhar aqui com os irmãos, isso aqui, ó. Marcos 5, né? Eu vou falar sobre, a partir do verso 25, a gente vai falar sobre a mulher de fluxo de sangue, para a gente ter aqui uma mentalidade para os irmãos entender aqui que eu quero trazer. Mas antes, o texto base vai ser isso aqui, né? Marcos 5, a partir do verso 25. Mas antes de entrar para os irmãos ter uma noção do que eu quero trazer para os irmãos, né, nesse aprendizado, é que primeiro tem que ter uma base, um capítulo, um versículo. Quem te chama às vezes vai te falar, ó, é aberto, você prega aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, Deus vai te dar um texto base, você vai ter que ler esse texto. É importante você ler o texto totalmente. Neemias e também Esdras fizeram isso, ler totalmente, por completo. Isso é interessante tanto para você pregador como com o ouvinte. E saber também que todo texto tem o seu contexto. Texto fora de contexto abre brecha para pretexto, heresias, falsos ensinamentos. Texto tem que ser o teu contexto. O que é o contexto? O antes e o depois. Antes do texto que você está lendo tem um contexto e depois do que você leu tem um contexto. Então, contexto é o antes e o depois da leitura que você fez, o ponto principal, né? Tem que ter um texto base. Depois desse texto tem que ter um tema. E tem 3 tipos de pregar a palavra ou ministrar um estudo: expositivo, de forma completa, que é o mais usado pelos pregadores; o temático, que usa só os temas, né? Tipo um tema só sobre amor, você vai trabalhar sobre o amor, tema amor, podendo usar outros versículos, capítulos, mas não pode sair do tema amor, um exemplo. Expositivo, você vai trabalhar com contexto completo, tudo que tiver ali de ensinamento você vai trazer para a igreja. Esse aqui é perigoso e é o mais bom de pregar, mas é perigoso por quê? Porque você tem que ter um conhecimento muito bom para usar essa ferramenta aqui, ó, expositivo. E o textual, você vai trabalhar somente com o texto base que você leu, somente aquele texto você vai trabalhar e trazer ensinamento daquele texto que você leu junto com a igreja, né? Então, e depois desse tema, primeiro é o texto básico, capítulo e o versículo, né? Tem que ler totalmente o texto que você vai ler, explicar ou pregar. Depois vai ter um tema, por exemplo, ali a mulher de fluxo de sangue. Vamos dar um tema a essa mensagem? Muitos deixam aberto aí, mas tem muitas campanhas que nós vamos pregar aqui e já tem um tema. Então você tem que respeitar o tema que foi imposto por alguém que abriu aquela campanha, ou alguém te deu aquela campanha, por exemplo, para festividade, para uma cruzada, enfim. Tem que respeitar aquele tema. Se não tiver, você vai dar um tema. Por exemplo, ali nós estamos usando Marcos 5, 25, né? Você pode dar um tema, aquele que segundo Deus tocar através do Espírito Santo. Estancando, pode colocar aqui, estancando o sangue. Vou aqui usar um tema meu, emocional. É um tema meu, sobre a mulher do fluxo de sangue. Aqui nós estamos falando de Marcos 5, a partir do verso 25. Então eu li o texto todo aqui para não ficar expresso, né? Vou ler sobre a mulher do fluxo de sangue a partir do verso 25. Até o final que Jesus falou com ela aqui, até o versículo
34, do 25 ao 34 vai falar da mulher do fluxo de sangue. Então você vai fazer a leitura do versículo 25 ao 34. É a leitura base. Entendeu, irmãos? E depois você vai dar um tema, você vai usar qual forma que você vai pregar aqui ou dar o estudo. E o tema eu coloquei estancando o sangue emocional. Aí depois você vai ter que montar uma introdução até chegar. E essa introdução é o corpo do sermão, que você vai pregar o começo, meio e fim. Importantíssimo a sua pregação ter começo, meio e fim. Tópico 1, 2 e 3. Você pode usar essa ferramenta de tópicos ou numerações, né? Seja qual for a sua ordem didática. Pastor, o que eu faço? Eu tenho esse tablet aqui, ó, que eu ganhei da minha esposa. Tem em forma de caderno, né? De caderno. O caderno você pode usar, anotar, ou se você for bom de mente, mas eu não aconselho você guardar na sua mente tudo, porque nossa mente falha muito. É muita informação. Então, depois eu falo sobre isso daqui, sobre o que o pregador e a quem deseja ensinar, pregar, tem que ter. Mas antes de falar disso, eu quero trabalhar isso aqui, do começo do texto base até a introdução, e o começo 1, meio 2, fim 3. Os 3 tópicos aqui, ó. Vamos lá, para vocês aprenderem. Isso aqui é interessante, irmãos. Ninguém faz isso aqui, não. Mas eu quero que você aprenda. Olha aqui. Aqui vai falar do verso 25 ao 34 sobre a mulher de fluxo de sangue. Todos nós conhecemos essa história. Mas antes disso aconteceu algo. É importante a gente ver o contexto. O que aconteceu? Jesus foi para Decápolis. O que é Decápolis? 10 cidades, que eram cidades gentílicas. Né? Jesus veio para os judeus, mas Jesus estava percorrendo cidades que não eram judaicas, eram cidades gentílicas. Então Jesus ele foi para Gadara, ali expulsou um demônio, uma legião de demônios, né? De um homem que estava ali acorrentado aqui, ó. E depois ele volta novamente, ó, e começou a anunciar em Decápolis, quando Jesus fizeram essas maravilhas. Jesus está vindo de lá, ó. E passando Jesus outra vez no barco, ele tinha ido lá para Gadara, ajuntou ele uma grande multidão para o mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga. Antes disso, ó, olha o contexto, está dizendo tanto do endemoniado lá, do homem que tinha uma legião. Depois vem falando que chegou Jairo antes mesmo da viúva, daquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Antes mesmo de falar dela, já estava falando aqui, ó. Já estava falando do cara que estava lá com a legião de demônios. Depois vem falando do Jairo, um dos principais da sinagoga, e rogava dizendo: minha filha está à beira da morte, moribunda, né? E rogo-te que, né? Peraí, roga-te que venhas e impõe as mãos para que Sara e vive, né? Olha só o contexto. Ele foi com ele e seguia a grande multidão. Até que Jesus estava indo na casa de Jairo ajudar a filha dele. Olha só como que muda aqui. Por isso que é importante a gente ler o contexto, o que vem antes e depois. Aí o que aconteceu? Aí uma certa mulher que havia 12, nosso tema é esse, entendeu? Mas antes de você construir a introdução, né? A introdução, que é o corpo do sermão, é a introdução. A introdução aqui, ó. Vamos colocar aqui, introdução. Você vai falar o que aconteceu antes. E essa introdução também vai valer de quê? Que a mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar ali. Não podia, porque tinha uma lei para os leprosos, tinha uma lei para que ela tinha hemorragia de sangue, não podia, tinha que ficar em cavernas isoladas, não podia estar ali. Você tem que falar disso também. Qual é a introdução? Não podia, até chegar, né, até o milagre que Jesus fez através dela primeiro e salvou ela depois. Então, viver em cavernas, viver isolados. Todos aqueles que tinham alguma deficiência tem que falar
a introdução desse contexto, tanto da onde Jesus está vindo, a geografia da onde Jesus está vindo, como o que ele já tinha realizado e de quem ele estava atendendo. Ele estava atendendo uma pessoa na frente dessa mulher, né? Antes de tudo. Então tem que ter introdução antes, para o corpo do sermão completo ficar top. A introdução, cavernas isolados, a introdução, e é o começo da pregação é uma forma de introdução. Aí depois o que aconteceu? Você vai entrar no meio da pregação, você vai falar sobre o que estava acontecendo antes, né? Da onde Jesus estava vindo. Jesus estava indo estava voltando, estava já nas cidades de Decápolis. Você vai falar sobre o que Jesus estava fazendo na Decápolis. Você tem que explorar tudo, você tem que esgotar o texto, igual o Dr. Alderi Nelson Rocha fala. Você tem que esgotar o texto, esgotar. Aonde não tiver mais para onde ir, você vai esgotá-lo. Então você vai introduzir o começo e vai entrar aqui já no meio. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava indo. Aí chegou uma certa mulher que tinha 12 anos, a mesma idade que a menina tinha. Aí, com o poder de Deus, com a sabedoria do céu, com o conhecimento da terra que você tem, Deus vai te dar revelações nessa palavra que somente Deus dá, a graça dá somente. Então aí eu já tenho 12 anos, a mesma idade da menina também, a mesma idade que ela sofria, essa mulher, né? Essa menina de Jairo, filho de Jairo, também estava moribunda à beira da morte. E aqui, e que havia muito padecido com os médicos. Aí você vai começar a entrar. A introdução, ela vai falar o anterior do texto que você leu, ou até mesmo o texto todo que você leu, mas o principal você lê o texto que você vai pregar. Então a introdução você vai falar daquilo que não foi lido, o que está antes do acontecimento que você leu. Aí depois você vai entrar no tópico 1 aqui, ó. No tópico 1 é o quê? Que ela vai falar da vida dela, olha aqui, ó. Você pode tratar isso aqui, ó. A introdução também está junto, irmãos, praticamente com o tópico primeiro, que você vai entrar, depois da introdução você vai já entrar nessas leis que tinha ali sobre Israel e não podia, né? E essa mulher, ela gastou tudo, ó, tudo que ela tinha e nada ali aproveitando isso. Quanto mais ela tentava ir aos médicos, remédio, ela somente piorava, somente piorava. Então você vai construindo um sermão, né? E aí ela, ouvindo falar de Jesus, alguma coisa chamou a atenção dela, alguém passou, falou, alguma notícia chegou de Jesus até essa mulher. E essa mulher foi chamada a atenção e ela foi, ó. E ela conhecia porque ela foi e tocou nas vestes. Jesus usava um manto, né? E ela tocou nas vestes. Ela tinha um conhecimento aqui para ela tocar por detrás nas suas vestes. E ela não oprimiu o mestre como a multidão estava, mas ela tocou. Grandes ensinamentos aqui. É só você ler que você vai tirar muitos ensinamentos. Porque dizia, elas diziam, ó, se eu somente tocar a fé dela, dizia para ela, se eu somente tocar nele, eu sararei. Entendeu? E Jesus parou, o texto está dizendo que ele parou e perguntou quem tocou. Porque a multidão queria milagre, queria poder, queria tudo, né? Mas não oprimia Jesus e não tocava. Aquela mulher chegou, não podia estar ali, mas ela tocou e ela saiu curada com toque. Aí Jesus, olha o que Jesus fez por ela. Aqui ó, no verso de número 31, e disse-lhes, os seus discípulos, veio a multidão, te aperta e disse, quem me tocou? Falando com Jesus, né? Com certeza Pedro. E ele olhava em redor, isso que fizeram. Então a mulher sabia que tinha acontecido. Jesus não falou que era ela, mas alguém tinha tocado nele. Olha só, temendo e tremendo, ó, temendo e tremendo. Aproximou e prostrou diante dele e disse toda a verdade. Então aqui já tem um ensinamento. A gente toca em Jesus, Jesus para, porque nós tocamos ele de uma forma diferente, não igual aos outros. E aí a mulher começa a falar. Jesus gosta que a gente relata para ele o que está acontecendo, mas antes de relatar, ela temeu e tremeu.
reverência, respeito à presença do mestre. Muitos não tinham essa reverência, esse respeito. Ninguém quase temia e tremia. Então, isso fez Jesus se prostrar, ela prostou, né? Diz toda a verdade, fez isso. Jesus chamou a atenção de Jesus, quer dizer, né? E olha aqui, além da, ela aqui, ó, antes que eu falei com os irmãos que ela foi curada com toque, né? Mas ó, ele disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste mal. Jesus tinha curado ela, somente no toque saiu virtude, mas a fé dela salvou ela. Então ela saiu dali com a cura e com a salvação. Jesus, e para nós pregadores, mestres, para quem estuda, para quem leva a boa palavra, nós temos que ver isso. Antes da cura, da libertação, antes de tudo, é a salvação primeiro. Ela foi curada primeiro, sim, mas Jesus preservou a salvação dela. Vai, filha, sua fé te salvou, né? Vai salva e vai curada. A vontade de Deus é que a gente seja curado, a gente seja alcançado, né? Mas a primazia, antes da primazia é estar curado, tá liberto. Antes disso, a primazia é estar salvo com o nome no livro da vida. Então eu anotei aqui algumas curiosidades que você tem que ter. Isso aqui só foi um breve estudo com os irmãos. Ó, curiosidades de um pregador ou um estudante da Bíblia, ou também aquele que dá aula, né? Dá aula para sua igreja, dá aula de EBD bíblica, né? Através da revistinha e tudo. Você que dá estudo, você que está aprendendo comigo, que está aí no começo de tudo, ó, você tem que fazer perguntas ao texto. Você tem que saber quem é o autor, para quem foi escrito e o assunto central. Você tem que trabalhar isso aqui. Você tem que perguntar para onde, para quem, qual é a geografia da época, qual é a história da época. Devemos ter muito cuidado, por quê? Porque a cada tempo tem a sua dispensação. Então, tem a lei de Moisés, tem a abraâmica, tem o governo humano, tem todas as formas dentro da Bíblia. Cada forma tem o seu tempo, o seu costume. Hoje nós estamos bem avante da Bíblia, bem anos na frente, porque era costumes daquela época, mas de grandes ensinamentos. Então, a gente tem sempre que fazer essas analogias. O quê? Comparar o tempo de ontem com o de hoje. Comparar e isso vai trazer ensinamentos muitos bons. Então aqui, irmãos, olha, para nossa conclusão, então eu falei com os irmãos, assistam novamente o que eu falei, mas olha aqui, atento a isso aqui, o texto base, o capítulo e o versículo, lê totalmente. Por exemplo, você vai ler, igual eu falei, capítulo 5 de Marcos, né? Lê o capítulo 5 todo, para você entender o texto e o contexto. Lê aquilo somente que você vai pregar, mas o contexto ali você vai falar na sua introdução, do que até chegar ao assunto que você quer, né? Você tem que usar ou esses 3 tipos aqui de forma de pregar, a forma mais fácil que você achar, que tiver mais didático para você, né? De sempre dar um tema, não deixe de dar tema na sua pregação, não deixe de tematizá-la e não deixe de trazer uma introdução através disso aqui, do contexto, né? Da época, do momento, do livro em si, entendeu? Igual aqui, ó, eu falei que para quem foi escrito, igual o livro de Marcos foi escrito para os romanos, para Roma, né? Então, o livro de Mateus para os judeus, o livro de Lucas para os gregos e para o livro de João foi escrito para todos os cristãos de todas as épocas, né? Então, a gente tem sempre nós temos hoje o chat GBT, o Pleplex, nós temos muitas ferramentas aí digitais boas para nos ajudar, o Glug, né? Então você tem que saber, ó, igual o nome, os nomes, né? Igual você tem que saber as traduções, o ensinamento do nome, por exemplo, Josué, né? Que significa Exu, o mesmo nome de Jesus. Você tem que saber qual o significado, o Senhor é salvação, o Senhor traz salvação. Então a gente temos que saber isso, temos que ter esse cuidado, amém? E trazer também
que esse tópico 1, 2 e 3, que o começo, meio e fim, venha trazer um ensinamento para que as pessoas saiam com alguma mensagem, porque o Paulo disse que o profetizar é exortar, que é a palavra de Deus, exortar, consolar e edificar. Então a palavra de Deus tem esses três eficácias, três formas diferentes de agir. Quem profetiza. E ele falou bem assim, tenha um cuidado melhor em profetizar. Por quê? Profetizar requer tempo, dedicação, devoção, leitura bíblica, né? Tempo. Tem que ter para poder agir nisso aqui, ó. E o seu espectador, o telespectador que está te assistindo, está te ouvindo, ele tem que sair com alguma mensagem na mente que chame a atenção dele. Que chame a atenção dele de ele voltar de novo no outro culto porque ele foi edificado, de ser consolado pela luta que ele está passando e de exortar enquanto ele estiver errado, e ele saber que a exortação vem de Deus. Saber que você pregou uma palavra que veio de Deus, que é de Deus, que vai proporcionar a ele uma transformação, uma mudança, um impacto. A mensagem tem que ter um impacto na vida da pessoa. Ela tem que sair da igreja pensando, ou algum lugar que você tiver, ou de um estudo que você estiver dando. Ela tem que sair de lá, ele tem que sair de lá pensando, impactado pelo poder da palavra de Deus. Tanto seja de conserto, de todas as formas que Deus te orientar a fazer diante da palavra. Pede a Deus direção através do Espírito Santo. E antes mesmo de você abrir a Bíblia, de estudar, ore a Deus, ajoelhe, converse com Ele, orar. O papel do pregador, de quem dá um estudo, orar a Deus, orar, pede direção. Aleluia, louvado seja Deus. Pede direção a Deus. Pede o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo, para iluminar. Consagre o seu louvor, consagre a sua leitura bíblica, consagre a sua pregação, jejue, se dedique ainda mais. Amém? Peça o Espírito Santo para te dar revelação, revelação daquilo que você está lendo, porque o povo precisa que nós lermos, que nós explicamos e aplicamos. Vai depender de nós. O altar também, a palavra de Deus também fere, mata, magoa. Se a gente não saber explicá-la, orientá-la, pregá-la, vai sair num efeito ruim. Mas se a gente ter esses cuidados aqui que eu disse aos irmãos, a gente vai ter a melhor pregação com mais eficácia. Que Deus venha te dar almas através desse estudo, que você venha aprender ainda mais a ser um melhor pregador, um ser melhor um estudante, um ser melhor expositor da palavra, um ser um melhor professor. Amém? Que Deus venha te dar tudo em dobro. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos.